Hoje nós vamos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor está falando em nossos corações, daquilo que o Senhor está falando em nossos corações, e nós esperamos veementemente que você seja abençoado em nome do Senhor. Nessa noite eu gostaria de compartilhar e refletir com você sobre a nossa fé. Já há algum tempo, talvez alguns anos, nós temos debruçado sobre alguns temas e refletimos sobre, vamos assim dizer, sobre antagonismo na nossa fé, enquanto nós podemos perceber, segundo as pesquisas, que o número de cristãos está aumentando, né, de evangélicos. Ao mesmo tempo, o número de escândalos, não somente na nossa nação, mas em todas as nações, também estão se aumentando. Amém. Daqui a pouco vai entrar nós. E grandes homens de Deus que são referenciais para nós, tanto da nossa nação quanto do mundo, estão declinando da fé, estão caindo. E isso, no mínimo, nos faz pensar, né? Cada vez mais adeptos evangélicos, cada vez mais as pesquisas apontam um crescimento de evangélicos, e a nossa fé, ela vive também ao mesmo tempo um crescimento muito grande de escândalos, de pessoas decaindo da graça do Senhor. Isso tem que nos fazer pensar, né? O evangelho, então, para nós não tem sido o evangelho experimental, o evangelho onde nós experienciamos ele, onde nós experimentamos ele. Não tem sido para nós prático, porque se a nossa fé é prática, esse número alarmante de escândalos, de injustiça social e etc. não estaria em uma crescente, não é mesmo? Então nós vamos debruçar sobre esse tema nessa noite. Nós queremos voltar para esse lugar onde nós olhemos para o Senhor, que a Bíblia vai dizer que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos abrir, ainda não é o nosso tema, não é o nosso texto base, já a gente vai dar, mas vamos abrir em Gênesis 3, versículo 1. Acho que eu vou acompanhar vocês por aqui, que a minha versão é diferente. A gente vai ler do 1 ao 10, tá bom? Gênesis 3, do 1 ao 10. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim,
e porque estava nu, tive medo e me escondi. Senhor, abre os nossos olhos à palavra, Senhor. Pai, conforma o nosso pensamento, os nossos olhos à palavra do Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, à palavra do Senhor. Assim como Paulo, Senhor, orou para que os olhos do nosso coração fossem abertos, nós oramos nessa noite. Abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender as Escrituras do Senhor, não somente de forma ortodoxa, Senhor, mas de forma experimental, a vida da palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu gostaria de citar, Éden, essa palavra, ela, nas suas traduções, ela quer dizer um lugar de deleite, um lugar de prazer. E é muito interessante que, desde o início, nós podemos ver nesse texto, e desde os primeiros textos, que o propósito da nossa fé, o propósito do Senhor sempre foi habitar com o seu povo, sempre foi relacional, sempre foi conviver com o homem, né? E a mulher ela cai no engodo, no engano daquela serpente. Não vamos entrar aqui em mérito se é literal a serpente ou não, mas o fato é que houve ali um engano. Ela adotou o engano que, se ela comesse daquele fruto que Deus ordenou para que não comesse, os olhos dela não seriam abertos. Ela poderia experimentar de algo muito assim, né, muito maior que ela estava experimentando. Mas uma pergunta fica desde já para nós: o que seria maior do que o próprio relacionamento com Deus que ele já experimentava, né? O que seria melhor do que isso? Aquela privação, na verdade, de não comer daquele fruto em específico, era a própria liberdade que eles já tinham, né? E aquela serpente vendeu aquela possível liberdade de comer daquele fruto que o Senhor tinha proibido como uma liberdade, mas não, todos nós passamos a ser escravos após aquele momento. Então eles venderam uma escravidão transvestida de liberdade. E a própria palavra o próprio nome daquele jardim, daquele local onde Deus construiu para conviver com o homem, né, se diz um lugar de deleite, um lugar de prazer. Então o homem ele já aproveitava a nossa fé, o relacionamento com Deus, ele já era experiencial, ele já era relacional, já era um lugar de prazer. E os olhos do homem e da mulher se voltavam para Deus e os olhos do Senhor se voltavam para ele. E mais uma vez a serpente vende a ideia que os olhos deles se abririam, mas os olhos deles já estavam abertos e fixos a quem eles deveriam focar, a quem eles deveriam se relacionar, a quem eles deveriam fixar os olhos dele. E todos nós sabemos o que acontece após a queda, o que acontece, o homem e a mulher expulsos daquele ambiente de prazer, daquele ambiente protegido pelo Senhor, um ambiente de relacionamento com o Senhor. E desde então, a história vai seguindo e nós começamos a ter que produzir altares para se relacionar com o Senhor. Nós começamos a ter que ter interventores, intercessores entre nós e o Senhor. Diversos sacerdotes tiveram que ser levantados para fazer a comunicação entre nós e o Senhor. Elementos começaram a ter que existir para simbolizar a nossa fé com o Senhor, nosso relacionamento com o Senhor. Mas lembramos, não precisávamos antes da queda de elemento algum, não precisávamos de nenhuma pessoa que fizesse intervenção entre nós e o Senhor, nenhuma pessoa que mediasse nós e o Senhor. Era Deus e os homens. Então, desde quando nós olhamos para o início da nossa fé, do nosso relacionamento, o Evangelho sempre foi prático, a proposta sempre foi, melhor dizendo, o Evangelho deve ser relacional, deve ser prático.
E ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, isso vai se perdendo. Então a proposta de Deus, está dando para escutar aí, irmão? Amém? A gente vai caminhando até onde der. Vamos lá, vou pedir um pouco mais de atenção, né? Mas a gente vai chegar lá. Então a proposta de Deus nunca foi criar uma religião. O que é religião? Algo que te ligue a alguém. Então a proposta de Deus nunca foi ter coisas, pessoas, lugares, circunstâncias entre Ele e nós. Por isso que Deus criou um lugar para habitar com o homem, o jardim. E na eternidade nós habitaremos com Ele eternamente. Voltaremos a esse jardim. Então a proposta sempre foi e sempre será. Então nunca foi a proposta do Evangelho ter algo entre nós e o Senhor. Por isso que em seu plano perfeito Cristo vem para reconciliar a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor, né? E nos dá um acesso livre. Hebreus vai dizer que nós temos agora um caminho aberto e que nós possamos entrar por esse caminho com intrepidez, sem desconfiança, sem medo, com confiança em Jesus, no que Jesus fez para nós. Então, nunca foi a proposta uma religião, nunca foi a proposta adeptos do Evangelho, nunca foi a proposta crescer o número de, entre aspas, evangélicos no Brasil, crescer o número de igrejas. Não sei se todos têm ciência, mas nós conhecemos igreja com 20 mil membros, 30 mil membros. Nós conhecemos denominações que têm igrejas plantadas em mais de 50 países. E denominações que têm, talvez, igrejas em mais de 100 países. Mas a justiça social, as bases do reino não crescem junto. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Será que nós temos participado de uma religião? Será que esse jardim já não existe mais para nós? Será que nós já estamos fora desse lugar de relacionamento? Porque, como eu disse antes, a nossa fé é totalmente prática. Nós vamos ver aqui no decorrer dos textos que a nossa fé, ela é experimental. Ela é para que nós venhamos experimentá-la, praticá-la e sermos transformados nela. Amém? Vamos abrir em Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde, o salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O que eu quero refletir com você aqui nesse texto? Quando Deus pergunta a Adão onde você está, não é porque Deus não sabia onde Adão está. Vamos dizer, da presença onipresente de Deus, vamos falar assim, Deus já sabia onde Adão estava e Deus já estava ali com Adão, né? Assim como Deus está aqui. Mas isso não significa que eu tenho a sensibilidade, a percepção que Deus está aqui, né? Então, quando Deus faz essa pergunta a Adão, Deus está falando de relacionamento. Deus está fazendo Adão pensar e refletir no que tinha acabado de acontecer, na ruptura que Adão e Eva tinham acabado de fazer com ele. Então não existe lugar, a gente pensando e refletindo sobre a nossa fé hoje, nós estamos somente
satisfeito com a onipresença de Deus e ter um Deus para chamar de Deus e tudo mais. A Bíblia vai dizer que Deus, não há lugar nesse mundo, nesse universo que Deus não esteja. Deus está no inferno? Está. Deus está no céu? Está. Os céus contêm o Senhor? Não. Ele vai dizer que o céu é estrado dos pés do Senhor. Então Deus é maior do que lugares. Isso tudo é criação. Então Deus está em todos os lugares. Isso não significa que Ele se manifesta. Isso não significa que Ele relaciona com todas as pessoas. Não significa que Ele se deixa ser percebido em todos os lugares. Então aquela pergunta ali a Adão não é sobre uma religião em si, é sobre relacionamento. Adão, o que você acabou de fazer? Olha a ruptura que você acabou de fazer. Vou aceitar, Anselmo. Valeu, obrigado. Então nós estamos falando aqui, eu queria refletir com vocês da presença. A gente vai falar muito sobre presença, sobre manifestações, sobre relacionamento com Deus. Nós não estamos falando sobre presença universal de Deus. Nós estamos falando sobre presença manifesta. Nós estamos falando sobre um lugar onde nós experimentamos, onde nós relacionamos com o Senhor. Amém? Vamos abrir em Êxodo 33, versículo 1. Abre para a gente ir de jogo. Aqui conta um episódio interessante da nossa fé. Lembra que eu disse que após a queda, né? Claro que já se passou anos, mas houve a necessidade de símbolos para que o homem se conectasse com o Senhor, né? Houve necessidade de sacerdote, houve necessidade de elementos, né? O próprio tabernáculo é uma representação do lugar de relacionamento, do lugar da habitação com Deus. Cada elemento do tabernáculo vai dizer alguma coisa para nós, vai nos ensinar alguma coisa para nós. E aqui nós estamos falando de um acontecimento onde os homens se relacionavam com Deus através, praticamente, de Moisés. Moisés, ele meio que ditava o ritmo ali. E aqui nós vamos aprender algumas coisas. Êxodo 33, 1 até o 3. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Esse texto aqui é após um episódio, vamos dizer assim, drástico do povo. Moisés, ele ficou antes ali no monte 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus, com o Senhor, onde Deus ia revelar os mandamentos a Moisés. Moisés ia escrever os mandamentos de uma tábua ali de pedra e desceria daquele monte com ordenanças ao povo. Só que o povo não começou a se afligir pela demora de Moisés, por não saber, obviamente, que horas que Moisés ia voltar, se Moisés ainda estava vivo, porque a Bíblia conta de manifestações da própria natureza enquanto Moisés estava ali com o Senhor no monte, né, sinais ali. Então o povo chega para Arão e fala: cara, Moisés não vai voltar, a gente nem sabe se Moisés está vivo. Cara, e agora? O que será de nós? Foi à toa que Moisés nos tirou do Egito e nos trouxe até aqui? Morreu tudo isso? Isso tudo se acabou? Então o povo, resumindo, o povo ele decide ali erguer um Deus, erguer um bezerro de ouro
para se conectar com ele, para erguer ele como Deus sobre si. Então Arão pega ali os utensílios ali do povo, né, brincos, todas as espécies ali, objetos de ouro, funde aquilo tudo, constrói um bezerro de ouro e o povo começa a adorar. Então Deus fala com Moisés, estou aqui correndo, Deus fala com Moisés o que estava acontecendo, o povo estava idolatrando, Moisés desce do monte, vê aquele ambiente, e o povo não só fizeram aquele bezerro de ouro, como já estava adorando, cantando, dançando, louvando, adorando aquele bezerro de ouro. Moisés vê aquilo, se entristece no coração e começa a intervir, começa a interceder, começa a orar pelo povo, começa a intervir naquela situação. Deus não mata, Deus dá uma chance. E Deus então escuta a intercessão de Moisés. Aí nós nos deparamos com esse texto, Deus falando que abençoaria o local onde eles iriam, né? Nós estamos falando aqui de Canaã. Deus abençoaria, daria vitória, né? Daria vitória sobre todas as lutas que eles enfrentariam, todos os exércitos que eles enfrentariam, todos esses que nós lemos aqui. Mas Moisés, que era um homem de relacionamento com o Senhor, que aprendia, né? Que aprendeu a conhecer o Senhor. A Bíblia conta que no arraial existia uma tenda ali separada, onde Moisés usava aquela tenda para adorar a Deus. A Bíblia conta essa experiência, conta que Moisés, quando saía do arraial para ir, fala que essa tenda ficava à parte. Moisés ia para essa tenda à parte, todo o povo ficava de pé ali, na porta das tendas dele, vendo aquilo. Moisés entrava por aquela porta daquela tenda à parte, e a nuvem do Senhor cobria ali, ninguém mais ouvia, né? E Moisés ele se relacionava, cultuava o Senhor. Então Moisés ele experimentou de uma fé relacional, né? Experimentou de um evangelho onde ele via o Senhor. Tem um texto que vai dizer que Moisés ele falava ao Senhor como nós falamos a um amigo, face a face. Então Moisés ele experimentava um relacionamento de uma fé relacional com Deus, e o povo não. O povo tinha Moisés como um interventor, como um sacerdote. Então muito de nós, por que eu parei nesse ponto aqui desse texto, onde Deus promete que abençoaria o povo, mas ele também promete que ele não iria com o povo. Muito de nós, isso já nos bastaria. Quanto de nós já estamos satisfeitos em viver uma vida, entre aspas, abençoada? Quanto de nós estamos satisfeitos em não sentir o Senhor, em não ter experiências com o Senhor? Quanto de nós estamos satisfeitos em ter somente a bênção do Senhor sobre os nossos projetos, nossos desejos, sonhos? Quanto de nós só oramos ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que Ele aprove as nossas orações? Se nós escrevêssemos em um papel, seria só de petições, seriam orações de validação daquilo que nós queremos, daquilo que nós fazemos. Mas também quanto de nós nos chegamos ao Senhor somente para louvá-lo, exaltá-lo, conversar com Ele, ficar em silêncio, escutar da parte dEle? Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor... Quantos de nós começamos o ano parando primeiro e pedindo ao Senhor que nos guiasse? Quantos de nós chegamos no dia 1º desse ano e paramos tudo e falamos: Senhor, o que será de nós esse ano? O que precisamos fazer? Para onde nós devemos ir? Está dando para escutar aí? Qualquer coisa vocês acenam aqui e eles...
Então, como a gente começou a falar do início, é possível que nos dias de hoje, de maneira generalizada, esse número alarmante de evangélicos, esse número alarmante de igrejas, sejam igrejas que se contentaram com o rótulo de serem validadas, abençoadas, com o rótulo de evangelho. Isso não significa que eles estão se relacionando com o Senhor. Isso não significa que o evangelho que eles estão vivendo está sendo experimental, experiencial. Porque se tivesse sendo, de fato, teremos um número alarmante de seres, de homens e mulheres transformados. E isso impactaria na sociedade, impactaria em todos os ramos, em todas as lacunas da nossa vida. Não teríamos um aumento igual de escândalos, não teríamos um aumento igual de coisas bizarras acontecendo no nosso meio. E Moisés aqui, ele não se contenta em ter a bênção do Senhor para a peregrinação deles até a terra prometida. Moisés ele fala: se o Senhor não for conosco, nós também não iremos. Eu não irei. Moisés ele coloca em risco o seu nome, já estava escrito no livro da vida, coloca em risco de ser apagado, para que Deus volte atrás nessa decisão. Então Moisés provavelmente entendia de uma fé relacional, de uma fé que, se Deus não está comigo, não adianta eu ir. Então nós precisamos nessa noite refletir sobre isso. Será que o que nós estamos vivendo é uma fé prática? Será que os nossos devocionais são um mero momento de petições, de validações? Será que as vezes que nós vamos para o Senhor é por anseio, desejo, fome, por sede? Ou será que é para que nós sejamos somente abençoados, validados? Senhor, guia-me para o trabalho, não deixe que nada aconteça de mal. É certo que o Senhor é Pai, o Senhor é bondoso, Ele cuida, mas a essência da nossa fé nunca foi sobre ter um Deus que atende os nossos desejos e caprichos, sempre foi relacionamento. Lembremos o significado de Éden: lugar de prazer, lugar de deleite. Então sempre foi, a proposta sempre foi comunhão.